né? Claro que se vocês autorizarem, o Paulo, ele lida tem uma rádio educacional popular, chamado Camélia, né? E ele, sempre que possível, sempre que é autorizado, ele utiliza também na própria rádio para divulgar. Então, boa tarde a todos, a todas. Queria agradecer aí ao Geraldo, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema tão importante nessa atual conjuntura que nós vivemos. Queria apresentar a Auditoria Cidadã da Dívida e os integrantes que fazem parte, né, dessa organização. Temos aqui o Wilson, que é professor, o Marcelo, Flávio, que é advogado, Marcelo, que integra também o nosso núcleo. E antes de apresentar a Auditoria Cidadã da Dívida, queria me apresentar. Meu nome é Clair da Flora Martins, sou advogada trabalhista de longa data, militante das causas sociais desde a época da ditadura. Estudei aqui nessa faculdade, fiz letras, morei na casa da estudante até 1968, no auge da luta contra a repressão. Almoçava sempre no restaurante universitário, hoje retornamos lá para almoçar, está no mesmo nível. Teve umas épocas que almocei ali que era uma situação bem piorada, né? Na época da ditadura, quase o restaurante fechou. Enfim, é importante então relembrar tudo isso, né? Foi uma época bem importante aí para a nossa história do Brasil, das grandes mobilizações estudantis. A partir de 68, daí, quando da minha formatura, fiz letras e direito, nessa reitoria aí, quando eu saí da formatura, recebi um convite do DOPS para comparecer, né, na noite da minha formatura. E a partir de então fiquei foragida, fui para São Paulo trabalhar no movimento operário, era a direção da Associação da Ação Popular, que era um partido revolucionário. Aí fui presa, torturada, e a partir de então continuo na militância das grandes causas, lutei pelas diretas, pela anistia, luta contra as privatizações. Sou autora de uma das ações que questiona a privatização da Vale do Rio Doce, que ainda continuam essas ações tramitando. Consegui anular a nona rodada do petróleo através de uma liminar, que depois conseguimos ganhar um mérito, buscando uma sociedade mais justa, mais igualitária aí para o nosso país. Primeira deputada federal mulher do Paraná? Fui vereadora de Curitiba por 2 anos, primeira deputada federal do Paraná. E como deputada federal, criei lá uma frente de acompanhamento da dívida pública, onde nós já discutimos essa questão da dívida lá no Congresso Nacional, né? Bom, apresentar então, depois da minha apresentação, aí a Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, apartidária, que tem por objetivo discutir as questões econômicas do país, fazer estudos nas diversas áreas e, principalmente, o objetivo principal é fazer a auditoria cidadã da dívida pública do nosso país, né? Esse é o nosso objetivo. Tem uma coordenação nacional e tem núcleos nas cidades, nos estados, em diversos estados do nosso país. Agora, outubro, nós vamos ter um seminário internacional em Brasília. Depois eu posso passar a data, não tenho aqui nesse momento. Mas nesse site nós temos palestras, vídeos, livros, publicações muito importantes, né, que superem muito a apresentação que eu vou fazer, né? O Marcelo falou que eu teria uns 30 minutos, vou procurar então falar em 30 minutos, e a ideia é trazer um quadro da realidade internacional, nacional, conjuntural,
e as medidas que estão sendo tomadas, o que nós poderíamos propor e o que está sendo colocado aí para o momento. Então, o objetivo é esse. Eu não sou economista. As dúvidas que vocês têm, o Marcelo vai estar aí por 2 horas para vocês responderem, né? Tarefa muito importante, né? E se vocês depois quiserem nos ajudar nessa luta, seria muito importante, né? Temos bastante trabalho aí pela frente para levar um pouco de consciência para a população. Então, continuando aí, o Brasil está situado dentro de um contexto internacional. E que mundo que nós estamos vivendo, né? Então, o mundo em que vivemos é muito desigual, cada vez mais desigual, a distribuição da riqueza e dos rendimentos é escandalosa. Temos aí dados de 2013, aliás, né, onde 0,7% da população mundial, 32 milhões de pessoas, assambarcavam 41% da riqueza mundial. Enquanto que 68,7% da população, 3,2 milhões de pessoas, ficavam com menos de 3% do total da riqueza mundial. Em seguida, temos o dado aqui que foi apresentado lá em Davos, por essa Oxfam. Desde 2015, apenas 1% da população global concentra as riquezas, mais riqueza do que os 99% restantes. Então, você vê que é bem aquilo que está colocado lá, né? A distribuição de riqueza é escandalosa, né? 8 homens detêm a mesma riqueza que a metade da população do mundo. Então, é absurdo o momento que a gente está vivendo, né? Aqui temos o nosso país, é um paradoxo, né? Porque nós somos agora a 10ª economia do mundo, já fomos a 8ª, agora somos a 10ª, está até desatualizado esse dado aí. Está entre o 9º e o 10º lugar. Pior distribuição de renda, 79º no ranking de respeito de direitos humanos, penúltimo no ranking de educação entre 40 países. Passamos adiante. Distribuição de renda, 80% da população tem uma renda mais baixa do que 1,7 mil por mês, 1.700 por mês, né? Média de 1.052 segundo o IBGE. Claro que temos as camadas mais pobres que ganham muito menos, né? Temos uma taxa de desemprego de 13,7, esse dado aí de abril, tá em torno de 14 milhões aí de pessoas, mas nós temos aí uma parcela muito grande da população que também nem procura emprego, né? Um total aí mais ou menos de 22 milhões. Então, a situação de desemprego. E aqui nós temos aí, por que isso, né? Será que nós não temos recursos suficientes no mundo para estarmos vivendo essa situação? E aí nós temos o livro não li ainda esse livro aí, parece que foi lançado recentemente, A Era do Capital Improdutivo, do Ladislau Dalbor, né? Que ele diz o seguinte, que não há nenhuma razão objetiva para os dramas sociais que vive o mundo. Se arredondarmos o PIB mundial para 80 trilhões de dólares, chegamos a um produto per capita de 11 mil dólares per capita, né? Isso representa 3.600 por mês por família de 4 pessoas, cerca de R$1.000 por mês. Ali, 11 mil reais por mês. É o caso também no Brasil, que está exatamente na média mundial em termos de renda. Não há razão objetiva para a gigantesca miséria em que vivem bilhões de pessoas, a não ser justamente o fato de que a política e a economia geram essa situação. Passando, o ponto fundamental, segundo ele, né, que define o cenário econômico e social da maior parte do mundo, não é propriamente a falta de recursos financeiros, mas sim sua apropriação por corporações que utilizam esses recursos para especular em vez de investir de forma produtiva. Então, o capital produtivo está perdendo espaço e está ganhando capital especulativo, né?
uma esterilização que aprofunda as desigualdades e desenha um horizonte sombrio para o futuro do planeta. E para o nosso país também, né? Continuando ainda o que ele fala, não estamos em crise de capacidade produtiva, mas uma crise de paralisia gerada pelo sistema financeiro. O problema é conseguir o poder político, porque, claro, nós temos esse sistema financeiro e quais os governos que orientam as políticas econômicas, né? Nós não temos um poder político para orientar a política econômica, né? A geração de recursos e tudo mais. O problema é conseguir o poder político correspondente para impor isso, porque você não vai poder montar uma coisa dessa com a população pagando 400% de juros, né? Que se a gente contar lá fora, isso aí não existe, né? É mais de 400% de juros no cartão de crédito. O banco, dentro desse tipo de proposta, tem que voltar a ser aquilo para o qual foi criado e estava no artigo 192 da Constituição. O sistema financeiro nacional deve servir ao desenvolvimento equilibrado do país, né? Seria o ideal, né? Mas hoje está completamente desvirtuado. Bom, dentro disso aí nós entramos numa análise do que significa esse sistema da dívida, né? O sistema da dívida corresponde à utilização do endividamento público às avessas, ou seja, ao invés de aportar recursos ao Estado, o processo de endividamento tem funcionado como um instrumento que promove uma contínua crescente subtração de recursos públicos e os transfere principalmente para o setor financeiro privado. É o que chamamos do sistema da dívida. E a gente vai então colocar como que esse sistema ele se processa, não só no nosso país, mas nos diversos países do mundo, haja vista a Grécia, que é um exemplo bem recente, né? Então, como ela opera? Através do modelo econômico, através de privilégios financeiros, o sistema legal, as leis que são feitas para garantir esse privilégio, o sistema político implementado, a corrupção, grande mídia, dominação financeira. Então, essa dominação financeira ela traz graves consequências sociais. Vamos detalhar um pouco aí cada aspecto desses, né? Aqui nós temos o orçamento de 2015, que era 2.268 bilhões. E aqui a gente pode verificar quanto que vai para juros e amortização da dívida, que na verdade não é amortização, é simplesmente juros. A gente vai falar sobre isso daí, né? Vai 42%, ia, né? 2015. E aqui, ó, Previdência Social, 22,69%. Olha quanto que vai aí, cadê? Habitação, 0,0, praticamente não é nenhum. Cadê saúde? Educação 3,91%, saúde 4,24%. Então, por isso que não tem saúde, não tem educação, né? E aí o povo vai para a rua, né, questionar a corrupção, claro que é importante nós enfrentarmos a corrupção, mas os valores destinados à corrupção não significa nada perante isso que acontece aí, né? Então, o segundo percentual aí vai para a Previdência Social, daí porque que eles também querem pegar essa fatia aí da Previdência Social com essa reforma aí que estão pleiteando lá no Congresso. Aqui, ó, 2016 o executado, certo? Que lá era 2015, 2016 o executado. Olha quanto que foi para juros e amortização da dívida, 43,94. Na verdade é juros, né? Já está bem mais, né? E lá, cadê a educação? 3,70, saúde 3,90. Então, não tem como nós avançarmos, né? Passamos adiante.
Aqui está um dividômetro que está na página lá da auditoria, esse aqui é 2015. Nós pagamos de juro 960 bilhões de juros. E aí lá está computado a amortização, mas é praticamente juros, como a gente vai ver, porque a dívida não reduz, ela só cresce, só aumenta, né? Então eles não fazem uma separação, o que é nos dados, o que é juros e o que é amortização. E daí, como a dívida só cresce, o número de títulos, inclusive emitidos, aí logicamente não se trata de amortização da dívida, mas sim de pagamento de juros, inclusive juros sobre juros, que é o tal do anotocismo, que aí depois o nosso professor vai discutir com vocês, que é até proibido em lei, mas isso faz um volume que daí que é impagável, né? Aí a dívida interna estava 3.936 bilhões, e a dívida externa 545 bilhões de dólares. Então, eu já estava comentando isso daí, né, porque praticamente é pagamento de juros, como a gente vai poder verificar. Ó, 2012, nós tínhamos um estoque de títulos de 2.535 trilhões, taxa de juro média 11,3%, despesa com juro que está colocado 286 bilhões, despesa com juros informado no CIAF. 2015, o estoque de títulos da dívida interna federal cresceu para 732 bilhões. Em 2016, aumentou para 636 bilhões, alcançando 4.509 em dezembro de 2016. 2017 está crescendo cerca de 100 bilhões ao mês, tendo atingido 4.727 trilhões em março. Então, dessa forma, a dívida pública interna federal total já chegou, em maio, né, a 4.728 bilhões de reais. Esse dado aqui da dívida externa, eu tenho que confirmar, eu peguei hoje na internet, mas é que muitas vezes os dados da dívida pública externa, ele não computa a dívida externa das entidades privadas, da qual o Brasil é avalista, né? Então está aí uma tarefa aí para o nosso professor e para os alunos verificarem qual é a nossa dívida real. Se nós tivéssemos um juro a patamares internacionais, que hoje está praticamente zero ou negativo, sobre essa dívida, o percentual de juros seria 1, né, que nós deveríamos pagar. Só que nós temos os juros mais altos do mundo. Daí você aplica lá 11, 15, 12, 13% sobre isso daí, é um volume que nós não temos condições de pagar. E porque não temos condições de pagar, o que nós fazemos? Nós emitimos mais títulos da dívida. E aí fica uma ciranda, né? Bom, então, continuando. Aí está um gráfico da evolução da taxa Selic. Está ali, hoje está em 9,25, só que também é um patamar grande, porque a inflação reduziu, né? Então, nós temos uma dívida, um percentual de juro real de 6,54%. Então, um patamar muito alto, né? E também é o seguinte, nós pagamos os juros sobre a dívida bruta, né? E também utilizando as taxas de juros englobando o real e o nominal, né? Então, é um volume muito grande de recursos que nós disponibilizamos para o pagamento dos juros da dívida. E enquanto nós não resolvermos esse problema, não tem como nós alavancarmos o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Então, quem ganha com todo esse processo de endividamento? Aí, os títulos da dívida,
Esse aí, 2013, nós temos que atualizar, né? Mas é mais ou menos isso aí, ó. Bancos nacionais e estrangeiros, 47,24% detêm os detentores dos títulos da dívida pública. Aí o lucro dos bancos também está desatualizado em 2015, mas com certeza só avança, né? Só avança, né? Então, assim, toda essa crise aí, quem não está em crise, gente, é só o setor financeiro. Né? Um deles, né? E a consequência é essa para o nosso país aí, né? O Brasil ficou no segundo trimestre com a 41ª posição no ranking elaborado pela Austin Rank, com 42 países listados de acordo com a evolução dos seus respectivos produtos internos. Nós crescemos aí numa faixa de 0,3%, agora para estar 0,5%, né? Mas é muito pouco diante da necessidade nossa aí para atender a demanda do crescimento econômico e social do nosso país. Aqui a variação do PIB, que depois, olha lá, os últimos anos aí, ó, 3,77, abaixo, né, de zero, negativa, né, 3,60. Passamos. Bom, o governo, para estancar essa situação aí, né, para propiciar, segundo eles, a retomada do desenvolvimento econômico, o que ele faz, né? Bom, ele enviou para o Congresso essa emenda constitucional, que agora já é lei, né, é uma emenda constitucional, a 95, que congela as despesas primárias por 20 anos. Né? Então, só vai poder crescer de acordo com a inflação. Né? Então, a desigualdade, os problemas, durante esse período, até por 20 anos, só vai aumentar. Né? Só não pode mexer os nossos credores. Né? Então, a emenda constitucional 95, a emenda constitucional 93, que ela foi alterada, antes o governo poderia retirar do orçamento 20% a título das despesas desvinculadas da União, né? De recursos da União, de todas as áreas, né? E aumentou para 30%. Então, tira da Previdência, pode tirar de todas as áreas, né? Isso aí também prejudica os setores primários necessários, né? A LC 159, que também é um ajuste fiscal em relação à dívida dos estados, que nós também questionamos, não é o momento agora de falar, mas a Auditoria Cidadã, ela se dedica a estudar essa questão também, né? A PEC 287, que é a reforma da Previdência, que está lá em discussão, a reforma administrativa, as privatizações, a possibilidade da criação de empresas estatais não dependentes que podem emitir títulos também para antecipar, vamos dizer, créditos aí para o município, para o Estado, que também é um outro aspecto que a Auditoria Cidadã se dedica bastante, né? Nós temos que ir até um trabalho nosso aí, que temos pela frente aí do núcleo da auditoria, verificar se Curitiba, o Estado do Paraná, já tem essas empresas estatais não dependentes, estão emitindo título já. Bom, e a reforma da trabalhista, né, que foi recentemente aprovada. Né? Não está aí, mas já é uma lei também que prejudicou muito todos os trabalhadores, os direitos sociais, né? E acaba praticamente com a CLT. Bom, a proposta, então, aqui é aquela emenda constitucional 95, que já expliquei mais ou menos, né? Estabelece que nos próximos 20 anos essas despesas não poderão crescer mais
que é a inflação medida a cada ano. Essa medida provisória que também aqui foi aprovada, eu acho assim de uma crueldade muito grande em relação aos trabalhadores. Porque antes os trabalhadores tinham a estabilidade, depois veio o Fundo de Garantia. No Fundo de Garantia, para garantir a dispensa imotivada, tinha uma multa de 40%, né? Para o cidadão ficar lá um período que até ele conseguir sobreviver, até conseguir um novo emprego, né? Bom, havia a possibilidade dos trabalhadores destinarem um percentual do seu salário, da sua remuneração, para os créditos consignados, né? Já em folha de pagamento, né? Débito em folha de pagamento. Bom, agora com essa medida se avançou para possibilitar que o fundo de garantia, 10% do fundo de garantia, seja dado em garantia no crédito consignado e o total dos 40%, sabe? Então, por que foi feito isso daí? Porque a população estava devedora, principalmente dos bancos, né? Então, assim, como que nós vamos fazer com que os trabalhadores, a população, consiga efetuar um pouco do que deve, pagar um pouco do que deve, né? Aí editaram essa medida provisória que hoje é lei, né? Então, acho que é de uma crueldade absurda, né? Mas aí, então lembra que eu falei lá para vocês do modelo econômico e também dos aspectos legais, das medidas legais. Então, já falei lá da Emenda Constitucional 95, já falei da DRU, já falei aqui dessa medida provisória, que é o sistema legal para beneficiar o sistema financeiro, né? Bom, passando. Bom, agora, o que o governo propõe? Tem um déficit aí de 159 bilhões. O que o governo quer fazer? Quer privatizar 14 aeroportos, 11 lotes e linhas de transmissão, 15 terminais portuários, além de parte da Eletrobras e ainda a Casa da Moeda. Com essa medida, ele quer arrecadar 44 bilhões. Imagine, gente, 932 bilhões lá que nós gastamos em 2015 para pagamento do juro, e nós vamos vender tudo isso daí por 44 bilhões, nós vamos doar o patrimônio público. A Eletrobras é a maior empresa de energia da América Latina, né? E aí, se nós perdermos aí o domínio da Eletrobras, nós perdemos grande parte da soberania do país, não só sobre a energia, mas também sobre as nossas águas, sobre os rios, né? Sobre o abastecimento da água para a população e todo o uso múltiplo das águas, né? Então, nós temos hoje um fórum anti-privatização que eu gostaria que vocês participassem também, porque nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Afora que está agora previsto o novo leilão das áreas do pré-sal, né? Onde a Petrobras já não vai ter aquela participação que teria, e logicamente quem que vai se locupletar com esses leilões aí? Companhias estrangeiras, grandes corporações estrangeiras. Olha o déficit que o tal do Meirelles diz que nós vamos ter em 2020, 522 bilhões. Mas mesmo isso, sabe, se continuar essa política econômica, nós vamos ter muito mais, né, gente? Então nós temos que mudar essa política econômica. Reforma trabalhista, terceirização, reforma da Previdência, então todas são as medidas legais que são implementadas para tirar do social e encaminhar para o sistema financeiro. Passando adiante, aqui tem uma série de outras medidas que estão sendo tomadas aí, né? Congelamentos, reajustes de servidores federais, instituição de um teto salarial para o serviço público, cancelamentos de reajuste de cargos comissionados, limites de ajuda de custo e transferência, extinção de 60 mil cargos públicos, redução da previsão do salário mínimo em R$10,
que estava previsto já, né? Aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Hoje nós temos 61 milhões de adultos inadimplentes, gente que não consegue nem pagar sua própria dívida, que dirá consumir, né? E se, quando se trava o consumo, isso aí, economia da área de vocês, né? Trava-se também a produção das empresas, trava-se a produção e aí gera desemprego, que reduz ainda mais a capacidade de consumo. O país entra num processo descendente, né? As empresas produzindo menos, as pessoas consumindo menos, o governo vai arrecadar menos impostos, né? E o Brasil, ao invés de crescer, ele vai decrescer, né? Então, o governo chegou ao poder em nome de restabelecer o equilíbrio fiscal e está aprofundando o contrário, né? Corta investimentos sociais e infraestrutura, mas como paralisou a economia, isso faz entrar menos dinheiro ainda. Reduziu os gastos, mas reduziu ainda mais as entradas. E isso é um crime contra a teoria econômica, e está aí nosso professor que vai discutir isso depois. Vamos lá? O orçamento aí toca vocês aí, né? Orçamento para manutenção e investimento das universidades federais caiu de 3,38 bilhões em 3 anos, saindo de 10 bilhões e 72 em 2014 para 7,34 bilhões nesse ano. Houve ainda diminuição de mais da metade dos recursos em investimentos e 16% no custeio. Então, realidade que vocês estão vivendo, né? O governo Temer cortou 1,2 milhões de famílias do Bolsa Família, e a presidente Dilma, quando saiu, tinha 13 milhões e 800 mil famílias no programa. Hoje temos 12 milhões e 600 mil. Exatamente, que a corda arrebenta nos mais fracos, né? Coisa que nós não podemos deixar que isso acontecesse. Passando. Bom, tem outros projetos que foram aprovados também, que eu trouxe aqui para vocês se indignarem ainda cada vez mais, né? Que é essa regularização fundiária aí, que torna possível regularizar áreas contínuas maiores de um módulo fiscal e até 2.500 hectares. A proposta permite que ocupantes anteriores a julho de 2008 participem desse processo. Aí vai ser feita uma avaliação, né, da terra nua, as pessoas vão poder pagar um valor de 10% a 50% dos valores e ainda em prestações, né? Então, realmente é um absurdo isso daí. A crítica que se faz é que isso vai facilitar a vida dos grileiros em todo o país, fragilizar os pequenos proprietários. Aí a renca, né, que foi debatida nacional e internacionalmente, o governo editou um decreto para suspender, extinguir essa reserva nacional da renca. E ela é uma área, essa área de proteção é equivalente a 47 mil quilômetros quadrados entre os estados do Pará e Amapá. E aí esse decreto aí era para possibilitar que houvesse a mineração nessas áreas, né? Mas houve uma grita internacional até, né, nacional e internacional, de ambientalistas, de artistas, de grande renome, e ele revogou em parte, tipo assim, suspendeu por 120 dias esse decreto. Então, poderá ser ativado novamente, e nós temos que nos mobilizar contra essa possibilidade aí de extinção dessa reserva. E nessa reserva, além do cobre, estudo geológico aponta a ocorrência de ouro, manganês, ferro e outros minérios na área. Já falei aí que a medida ela repercutiu em todos
os jornais, na imprensa internacional, né? E o jornal português diz que Renca é uma reserva natural rica em minério que tem uma área equivalente à metade de Portugal. E a medida favorece a bancada ruralista, não só, mas os grandes mineradores, né? Qual é a saída? Uma das saídas é a auditoria da dívida pública, né? Com a participação dos cidadãos. E o que se pretende com essa auditoria? Então, de onde vem essa dívida, quanto tomamos emprestado, quanto pagamos, o que realmente devemos, quem contraiu tantos empréstimos, se os contratos eles existem, se eles não prescreveram, né? Se eles são lícitos, toda essa investigação que nós temos que fazer. Quem se beneficiou com esse endividamento, com certeza, não foi a população, né? Assim, já vimos aí a quem ela beneficiou, né? Qual a responsabilidade dos credores, né? E organismos internacionais nesse processo. Então, essa auditoria pretende realizar e responder essas questões aí, né? Aqui, esse movimento da auditoria, ele nasceu em 1988, foi um plebiscito popular no ano de 2000, que participaram mais de 6 milhões de pessoas, né? E que se pronunciaram a favor da auditoria, contra o pagamento, na época, contra o pagamento da dívida pública, né? Na época, a dívida externa que era, né? Nós temos o site que vocês podem acessar, e aí podemos passar. Qual que é o meu tempo aí, só para eu saber? Foi feito uma CPI lá na Câmara, em dezembro de 2008, tem esses procedimentos administrativos aí que vocês podem acessar e pesquisar lá os dados, né? E ela concluiu, ela fez um relatório, concluiu dizendo que havia graves indícios de ilegalidade na dívida pública. E foram entregues ao Ministério Público. Mas, como eu já falei, o sistema político tem interesse de investigar, né? Não temos um sistema político que tenha interesse de investigar isso. Quando eu fui deputada, porque lá, passando adiante aí, acho que aí vem já o Equador, tem um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 26, o ato das disposições transitórias constitucionais, que diz que nós temos que fazer uma auditoria da dívida pública, certo? Quando eu fui deputada, que era assim, começo do governo Lula, ainda tinha um ânimo assim de nós realizarmos algumas medidas nesse sentido. Daí eu criei lá essa frente parlamentar e consegui as assinaturas da Câmara, dos deputados e do Senado para fazer uma CPMI mista, que é o que a Constituição fala. Agora, olha o azar. A minha secretária estava na fila para protocolar essa CPI e na frente estava um outro funcionário protocolando uma CPI, que foi a dos Correios, que originou o mensalão. E a nossa era subsequente. Daí não teve mais clima político para realizarmos qualquer auditoria nesse sentido, né? Então, nós temos que ter forças políticas, né, e da sociedade para podermos realizar essa auditoria conforme prevê a Constituição. Bom, passando, o Equador, ele fez uma auditoria, inclusive a Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora geral dessa organização, ela participou. E lá, o que aconteceu? 95% dos detentores dos títulos aceitaram a proposta equatoriana e anulou 70% da dívida com os bancos privados e internacionais. Houve uma economia de 7,7 bilhões nos próximos 20 anos, né, a partir da auditoria realizada.
e aumento dos gastos sociais, principalmente na educação. Tem lá um gráfico seguinte que vocês podem verificar. O azul, ó, gasto social é o azul e o vermelho é o serviço da dívida pública. Então, olha, o azul cresceu a partir de 2009, ó, e o vermelho decresceu, né? Então, importante nós realizarmos uma auditoria da nossa dívida. E, passando adiante, aqui está um exemplo. A Argentina, ela fez uma moratória, tipo uma moratória, não vou pagar dívida e tal, renegociou lá, ó, com os bancos privados internacionais, né? Sem fazer uma auditoria. O que aconteceu? Houve uma redução de 75% da dívida renegociada, taxa de juros elevadíssimas. Conseguiu isso. Só que daí houve uma reversão. Isso aí eu nem sei como é que está essa situação hoje, né? Porque a Justiça dos Estados Unidos, ela garantiu o direito dos fundos abutres de receber a totalidade do valor dos títulos e respectivos rendimentos. Então é uma tarefa aí para vocês que fazem essa pós aí, de saber hoje como está a situação da Argentina, né? Eu acompanhei até um determinado momento, não sei exatamente hoje como é que está a situação lá. Bom, então, o que nós pretendemos? Não só reduzir a dívida pública com essa auditoria, mas nós também não queremos que ela aumente, certo? Como que nós não vai aumentar, né? Então, nós temos que atacar os vários itens, né? O principal é o modelo econômico, o sistema da dívida, certo? Então, o pagamento dos juros sobre juros, a emissão de títulos, que eles chamam swap, que depois o Marcelo também pode discutir um pouco isso aí, que é a garantia do título de acordo com a variação do dólar, a remuneração do saldo do caixa dos bancos, a sobra dos bancos que fala, né? Os juros sobre juros, as altas taxas de juros que são cobradas, as maiores do mundo, enfim, nós temos que mudar, né, e retirar todos esses ilícitos do nosso modelo econômico aí implementado. Nós temos aí um descontrole da movimentação de capitais, quer dizer, vêm os capitais para cá, não tem um prazo para permanecer, nem para onde aplicar, vem se beneficiar com a taxa de juros altíssima, né? E a remessa do lucro também, de que forma que ela é tributada, enfim, várias questões que nós temos que discutir. Bom, continuamos com o modelo exportador da matéria-prima. Antes nós tínhamos aí a cana-de-açúcar, o pau-brasil, cana-de-açúcar, minérios, os commodities hoje, né? Minérios, o petróleo bruto, continuamos exportando da mesma forma, né? Matéria-prima sem beneficiar o produto. Esse ano eu tive, por força dessa ação judicial que tramita na Justiça contra a Vale, contra a privatização da Vale, eu tive lá em Carajás, em Paraupebas. A cidade, ela vive, né, da exportação do minério para fora. Não tem uma indústria que beneficie o produto lá naquela cidade. Se o preço do ferro está lá em cima, a sociedade se dinamiza, né? A economia da cidade se dinamiza. Se o preço do ferro está em baixa, também ocasiona desemprego, fechamento de hotéis e tudo mais. Mas o mais grave, gente, é assim, nós pegamos todos aqueles minérios, tudo junto, colocamos nos vagões e nos navios e mandamos tudo para fora. Lá nos alto mar, lá, eles fazem uma seleção do produto aí para ver os metais mais nobres, ouro e tudo mais, né? Então, assim, é esse o modelo que nós estamos vivendo, né? Que nós temos ainda desde a época do descobrimento. Então, nós temos que mudar. Bom, mas para não ficar só nos
dos problemas que nós temos que buscar as saídas e as nossas riquezas, e a saída está nas nossas riquezas, né? Nós temos um território enorme, uma terra que em se plantando tudo dá, temos água em abundância, temos um clima bom, temos minérios, né? Temos petróleo, temos água em abundância, nós temos tudo para ser uma grande potência, a maior potência do mundo, né? Infelizmente, nós não temos gestores políticos, não, uma equipe política, um projeto político para alavancar o desenvolvimento econômico e social do nosso país, né? E volta lá o nióbio. Nós temos aí, o Brasil detém 98% das reservas mundiais de nióbio. Para que serve esse equivalente a cerca de 37 mil toneladas de minérios? O mundo, né? O mundo consome anualmente cerca de 37 milhões de toneladas e o Brasil possui 98% desse nióbio, né? Para que serve o nióbio? O nióbio é um elemento de liga para conferir melhoria de propriedades em produtos de aço, especialmente nos aços de alta resistência e baixa liga, além de superligas que operam altas temperaturas. O nióbio também é utilizado na produção de aço inoxidável, ligas supercondutoras usadas na fabricação de magnetos para tomógrafos, ressonância magnética, cerâmicas eletrônicas, em lentes para câmeras, na indústria naval, ferroviária, na fabricação de trens-bala. Sem nióbio não existiria indústria aeroespacial, de armamento, de industrial cirúrgico, de ótica, de precisão, foguetes, aviões a jato, e os aviões a jato não decolariam. Então, gente, nós temos 98%, nós podíamos colocar preço nisso daí, né? É só querer. No entanto, o que fazemos com o nióbio, gente, né? Bom, queria abordar aí um aspecto. Depois eu vou falar de uma outra descoberta, grande descoberta aí, que é o fosforeteno, que mais adiante vamos falar sobre isso aí, que também o Brasil tem uma grande concentração e potencial desse fosforeteno. Parece que o nome é esse, mas aí já vamos saber. Bom, nós então temos que usar as nossas riquezas minerais, né? Beneficiar esses produtos, né? E fazer com que os recursos naturais do nosso país, eles sejam destinados ao povo brasileiro, ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, né? E temos que daí, com esses recursos, investir em educação, né? E nos preparar para a tal da quarta revolução industrial. Aí, segundo essa quarta revolução aí industrial, né? Os profissionais que hoje vivem no mundo têm que se preparar para esses avanços tecnológicos. Quem não estiver preparado não vai ter espaço no mercado de trabalho. Então, nós aí que vamos ter eleição no ano que vem, nós temos que... Qual é o projeto para o nosso país, né? Um dos projetos para o nosso país tem que ser na área da educação e preparar o profissional para esses avanços tecnológicos, né? Se nós não prepararmos, continuamos lá. Se nós não prepararmos os nossos profissionais, e segundo dizem aí, essas estatísticas, que em 2025 metade dos empregos já não vão existir, né? Então nós temos que nos preparar para tudo isso, né? Então olha aqui, ó, quantidade de empregos que podem ser automatizados no país. Esse vermelho mais escuro aqui, 49% a 51% dos empregos poderão ser automatizados no mundo, né? Olha o Brasil. Então, se nós não prepararmos a mão de obra, sabe? 51%, 49% e 51% vai ser automatizado.
Então, nós temos que nos preparar para isso. Daí a importância na pesquisa, né, e na capacitação profissional dos nossos trabalhadores. Continuamos. Bom, aqui papel de educação, aí é um gráfico que depois vocês podem avaliar. Quantidade de trabalhadores em risco nos países da OCDE, por nível educacional. Então, ensino fundamental, risco, né? Ensino médio, ensino completo, ensino técnico, ensino superior. Então, nós que temos aí a nossa população mais no ensino fundamental, estão todos os trabalhadores sob risco, né? Vai, passando. Bom, então, nesse projeto que nós temos que construir para o nosso país, nós temos que pensar na educação, no incentivo aí à educação tecnológica, né, e também na pesquisa, na destinação de recursos para essa área, né, e também, assim, um dos problemas que nós temos no nosso país é a concentração da comunicação nas mãos de poucos, né? Então, logicamente que as grandes empresas aí que têm interesses ligados às grandes corporações não vão estabelecer um debate nesse nível para discutirmos a questão da dívida pública, quais são as saídas do modelo econômico, quais são os problemas que nós enfrentamos, como resolver, um debate aberto, democrático. Por isso que nós temos que democratizar a educação. Redução dos partidos, ampliação da representatividade. Temos que ter investimentos em infraestrutura, aí no sistema de transporte multimodal. Não é possível que nós, no Brasil continental como nós temos, ainda a rodovia seja o principal elo de ligação entre o sul e o norte, o leste e o oeste. Nós temos que privilegiar a ferrovia, né? E a ferrovia só foi perdendo com essas privatizações, né? Investimentos no sistema energético, solar e eólico, telecomunicações. Eu queria trazer aqui uma última frase aqui, essa frase aí é de uma pessoa que abrigou a Anne Frank na época lá do Holocausto, lá da perseguição dos nazistas aos judeus, né? Ela diz que qualquer pessoa pode colocar um pouco de luz na escuridão que vivemos, né? E um mundo melhor é possível.